Boa noite a todos os presentes, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. É uma grande satisfação. Nós vamos falar um pouco sobre a acupuntura de Tung hoje. E nós vamos iniciar a apresentação. O professor Vladimir Almada ele vai fazer a introdução, falando um pouco sobre a história de Tung, e nós queremos, na verdade, né, ter um bate-papo com vocês sobre a acupuntura de Tung e o potencial que essa acupuntura nos traz no dia a dia. Então, o professor Vladimir ele vai iniciar falando sobre a história de Tung. Depois nós vamos falar alguns aspectos sobre a teoria de modo geral, para que todos entendam como que a acupuntura de Tung funciona. E aí, no decorrer desse nosso encontro, nós vamos ter bastante tempo para a gente conversar sobre, tá? Vamos deixar bastante aberto para todo mundo fazer questionamentos, tal, que tem bastante coisa bacana para vocês conhecerem sobre Tung, que no dia a dia, que já faz parte do nosso, né, do nosso dia a dia, sobre os resultados da acupuntura que nos traz nos ambulatórios, que já são ambulatórios, que já com datas de toda terça e toda quinta, os ambulatórios já estão funcionando já faz alguns meses, né? Então, o professor Vladimir vai iniciar uma pequena introdução aí, e depois a gente vai continuando, ele vai no final também falar algumas experiências clínicas que nós estamos tendo aí, e que realmente cada dia que passa a acupuntura de Tung tem nos deixado maravilhados, né? Por isso que muitos falam que a acupuntura de Tung, os pontos são tratados como pontos mágicos da família Tung, devido ao resultado que nós temos aí no dia a dia prático. Professor, fique à vontade. Boa noite. Então, a acupuntura de Tung, ela é tradicional dentro da família deles. Então, começou-se com eles passando apenas de pai para filho, tá? E essa acupuntura ela é bem antiga, ela é de 206 a.C. a 2200 a 22 depois de Cristo, 220 depois de Cristo. Então, isso daí foi se passando pelos tempos, né, chegando até aqui no século XX, onde ela acabou sendo difundida para pessoas fora da família. O mestre Tung foi o único descendente, o último descendente, né, da família. Ele nasceu em 1916, na província de Shandong. Carinhosamente, ele era chamado pelos alunos de mestre Tung. E, como eu falei anteriormente, isso daí foi passado pelo pai dele, né? E, posteriormente, ele acabou passando para outras pessoas. Na época que ele viveu lá, a China tinha bastante conflitos, né? Então, quando ele era jovem, ele juntou-se ao exército, né, para lutar na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra contra os japoneses, e depois ele passou a fazer parte do exército revolucionário durante a Guerra Nacional, a Guerra Civil Nacional Comunista. Como soldado, Mestre Tung permaneceu, mudou-se para Taiwan no início de 1965 e apresentou-se ao serviço militar. Depois disso, ele abriu sua clínica em 1966, estabelecendo-se ao movimento do renascimento cultural chinês, promovido pelo governo, né, para incentivar a preservar as tradições chinesas. O Tung foi profundamente tocado pelo movimento, a fim de preservar a linhagem, né, de sua família, e passando isso para gerações futuras. Daí foi onde que ele decidiu treinar algumas pessoas como alunos, né? Dessa forma, ele decidiu treinar 73 alunos, né? Para continuar a sua acupuntura, para passar, porque ele era o último, ele não tinha filhos, né? Tinha filha, então ele resolveu passar isso para outras pessoas.
Em 1968, produziu um conjunto de notas sobre os seus pontos, que foram utilizados pelos alunos. Em 1973, ele lançou o livro sobre seu sistema familiar de acupuntura, que foi a maior parte composta de locais e indicações de pontos extras utilizados pela sua família. O livro original acabou sendo excluído dos catálogos de comércio, né? E aí os seus alunos que passaram a escrever sobre esse sistema. O livro seria, a capa seria essa, né? Como o Tung falava pouco, ele acabou passando da seguinte forma, através do ele fazendo e o aluno vendo o que ele estava fazendo e acompanhando. E daí tirando suas conclusões do porquê que ele usou determinada situação. Em 1973, o seu discípulo Wang Shan-min resolveu fazer esse registro através da observação dos pontos, né? Esse daí seria um original, né, de como era anotado aqueles pontos. Em agosto de 73, a outubro de 1974, infelizmente foram perdidas. Desculpa. Várias anotações de agosto de 73 a outubro de 74, infelizmente foram perdidas. Em novembro de 74, o tufão Jelili, acompanhando de fortes chuvas e uma grande inundação, destruiu a maioria dos registros. Então, por isso que hoje a gente não tem muitas anotações daquela época, tá? Isso daí seria as anotações daquela época de acordo com os relatos, tá? Mas como não se tem muita coisa, então não dá para se dizer exatamente se foi isso ou não. Como embaixador cultural, ele foi enviado diversas vezes para tratar o presidente do Camboja, que nos anos entre 71 e 74 havia sofrido um derrame. E pelos méritos de serviço diplomático, ele acabou sendo enviado para lá, e foi onde que ele recebeu a mais alta condecoração enviada, dada a uma pessoa que executava a medicina chinesa. Em 1970, em Taiwan, iniciou-se um processo para se formalizar os médicos, né, de medicina chinesa. Como o Mestre Tung ele não tinha medicina, não tinha estudado em escolas de medicina chinesa, ele acabou se mudando porque ele não tinha como se licenciar. Ele sabia o que estava fazendo, mas não tinha como se comprovar através de documentos. Logo depois disso, ele foi diagnosticado com câncer, e ele veio a falecer em 1975. O Mestre Tung é considerado um dos maiores acupunturistas da era moderna. Ele criou também sua reputação através dos tratamentos gratuitos que ele dava à população. Então, entre 1953 a 1975, ele atendeu mais de 400 mil pessoas. E dessas 400 mil pessoas, em princípio, 100 mil pessoas foram atendidas gratuitamente. E ele chegava a atender 150 pacientes por dia. Sua linhagem familiar é muito praticada na América do Norte e países da América Latina, da Europa e da Ásia. Aqui você continua. Pessoal, vamos dando continuidade? A gente vai fazendo alguns links em relação ao que o Vlad falou. A acupuntura de Tung, nessa linhagem passada de pai para filho, essa acupuntura é uma acupuntura que veio correndo e
e toda essa herança de acupuntura, quando ele resolveu passar em 1974 para esses 74 discípulos, a acupuntura de Tung ela começou a ganhar o mundo. Foi, inclusive, por isso que em diversos países, tanto na Ásia, na África, na América do Norte, ela é muito famosa. Ela é utilizada muito na prática clínica desde a década de 70. Certo? E aqui no Brasil, na verdade, no Brasil, que começou a chegar e, entre aspas, começaram a tratar isso como modismo. A acupuntura de Tung, desde a década de 70, ela já está. Quem pratica acupuntura de Tung está tendo grandes frutos no que diz respeito à terapêutica no dia a dia. É um sistema que, na minha ótica, ele tem muita coisa lógica. E outra coisa, vai dar um embasamento para vocês na formação prática de vocês na medicina chinesa tradicional. Porque, às vezes, muitas coisas que... Às vezes, a gente tem aquela certa dificuldade no entendimento, a teoria da acupuntura de Tung vai te dar um embasamento muito maior. E outra coisa, vou falar mais. Você vai entender muito da parte da teoria da medicina tradicional através da acupuntura de Tung. Apesar, como foi falado, a acupuntura de Tung é uma acupuntura independente. A maneira como a acupuntura de Tung é feita, ela se difere da nossa acupuntura tradicional. Mesmo porque as pessoas, para fazer acupuntura de Tung, ela tem que ter conhecimento da acupuntura tradicional, como nós fazemos, que é a formação de vocês, certo? Ah, professor, mas eu tenho que estar no nível avançado para fazer. Tem que conhecer, certo? Tem que conhecer da acupuntura tradicional, porque nós vamos falar em situações sobre canais, que faz parte da acupuntura, certo? Sobre canais, sobre holografia, que basicamente a acupuntura de Tung fala muito sobre holografia. E quem entender bastante sobre a holografia de Tung, juntamente com o conhecimento de canais, vai fazer a acupuntura tranquilamente de Tung. Certo? Então, uma acupuntura que vai dar um embasamento teórico bastante interessante para vocês no dia a dia. Vamos lá. A acupuntura de Tung possui em torno de 740 pontos extremamente eficazes. Alguns se sobrepõem aos pontos regulares. Mas, professor, como assim? Já são 300 e tantos pontos. Mas calma, pessoal. Vamos com calma. A acupuntura de Tung ela tem uma coisa que se fala combinações de pontos. Há combinações de pontos que ela chega a superar 20 pontos. Na verdade, sim, mas como? É um conjunto de pontos que, na verdade, tem 20 pontos. Mas que loucura é essa que você está falando, professor? Calma que a gente vai falando devagarzinho e não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal que tem me acompanhado nos ambulatórios, que via a gente fazer acupuntura de Tung, mesmo quando o ambulatório não era específico de Tung, via os resultados no dia a dia e, inclusive, o pessoal acabou se animando a fazer parte da nossa última turma. A acupuntura de Tung ele tem o conceito de imagem de correspondência, holografia, que, na verdade, é uma da parte da teoria que vai dar um subsídio extremamente importante para que a gente faça a acupuntura de Tung, inclusive que a gente consiga entender. Que a gente vai detalhar um pouquinho mais hoje. Infelizmente, quando fiz o congresso, na hora que eu estava começando a falar, subiram a plaquinha de 5 minutos. Tive que parar de falar, infelizmente. Vamos lá. Muito pela experiência clínica, ou seja, foi falado sobre a acupuntura de Tung, ela veio se desenvolvendo pela holografia, muito pela experiência clínica que foi sendo anotado pelos seus discípulos, esses 74 discípulos, que se transformaram em livros. Tá? A acupuntura de Tung, com exceção do livro da Ibramec, mais 2 livros que eu conheço em português, geralmente são livros que estão em outra língua, ou em chinês ou em inglês. Tá? De vez em quando a gente se desdobra aí, né, traduzindo alguns livros, né, por nossa conta mesmo, para poder a teoria ficar mais fácil de entendimento para a gente. Conceitos próprios sobre a teoria de canais, nós vamos falar um pouco sobre isso também. O êxito clínico no tratamento depende de estratégias adequadas pelo sistema de Tung. Nós vamos falar sobre isso com toda certeza. Nós temos que observar os mecanismos das doenças dos 5 órgãos Zhang para encontrar a causa raiz, seguindo o capítulo 74 do Suen, que associa sintomas... Perdão, desculpa. De vez em quando eu dou uma apanhada. Padrões de patogênicos ou órgãos. Como segue? Vamos lá.
No caso do capítulo 74, tem alguma coisa que para vocês já é uma coisa que quem faz a medicina tradicional chinesa já é uma coisa que é muito clara, entendeu? Inclusive, até vou dar o seguinte conselho para vocês. Peguem o capítulo 74, é que nós temos, tá? O capítulo 74 ele vai falar das 19 patologias da doença. Perdão, 19 mecanismos de doença. Eu tenho isso. Professor, você me passa? Passo com o maior prazer para vocês, com toda certeza. Mas eu vou pegar aquilo que é mais comum no nosso dia a dia. O que diz? Todas as doenças com vento causado tremor e tontura é fígado. Tá vendo como que é bacana esse capítulo? Ele vai dar algumas chaves interessantes para a gente no diagnóstico do nosso dia a dia, certo? Vamos lá. Todas as doenças com frio causando contrações e repuxando é rim. Então, por isso que eu estou falando para vocês, esse capítulo é extremamente importante para a gente no dia a dia. Todas as doenças com estagnação de Qi e pressão no peito é pulmão. Todas as doenças com umidade causando inchaço e plenitude é baço. É logicamente que nós estamos... o que está sendo falado hoje é uma compilação realmente do curso. Não dá para citar e discutir sobre diagnóstico, que o nosso papel não é esse hoje. A nossa ideia hoje é explicar para vocês o seguinte: olha, a acupuntura de Tung é isso. A certeza que eu vou passar para vocês é, se vocês encararem esse projeto, né, fazendo esse curso, vocês vão ter um ganho extremamente significativo na prática clínica e terapêutica de vocês no dia a dia. Isso é certeza. Ainda mais que a Ibramec é a única escola do país que tem um ambulatório fixo. Toda terça e quinta nós estamos aqui, falando só sobre Tung, praticando somente mestre Tung. Isso que é o mais importante, né? Porque a partir do momento que você tem um ambulatório, a nossa linguagem é toda voltada simplesmente para essa técnica. Que de vez em quando eu tenho que, inclusive, falar para o pessoal, olha, calma aí, tá? Nós temos que... É extremamente importante o outro ambulatório, e é realmente importante, faz parte da formação de todos. Mas aqui nós vamos focar muito em Tung. Então, eu, de vez em quando, eu falo assim, vamos sair um pouco da casinha para que a coisa aconteça e flua legal, bacana. Todas as doenças de umidade causando inchaço e plenitude é baço. Toda doença com dor, coceira e feridas é coração. Certo? Então, pessoal, eu tenho esses 19 mecanismos, mas o capítulo 74 vai dar um subsídio bacana de diagnóstico para todos vocês. Certo? Vamos lá. Falando sobre diagnóstico de Tung, o diagnóstico de Tung tem uma particularidade bastante interessante. Ele faz um diagnóstico através da face e através de uma inspeção palmar. Então, ele tem que se diferenciar a partir da verificação dessa inspeção facial e palmar, ele vai nos ajudar a identificar qual o órgão zangue que deve ser tratado. Logicamente que a gente não pode desprezar tudo aquilo que o diagnóstico na medicina tradicional chinesa nos traz no dia a dia. Mas, pelo sistema de Tung, ele vai te dar a palavra correta ele vai te dar meios bastante sólidos para você trabalhar fazendo. Logicamente que pulso faz parte do diagnóstico do nosso dia a dia. E o diagnóstico palmar, ele vai te dar sempre uma tendência muito forte para quais os órgãos que estão acometidos que devem ser tratados. E nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhe. Aqui, eu não sei se todos estão enxergando direito, que para mim, de vez em quando, o zóio falha, entendeu? Mas para facilitar para vocês, certo? Olha, nós temos aqui, inclusive está de acordo com as cores, né? Ó, o baço, pulmão, coração, pulmão, baço, coração, olha, ó, baço, fígado, aqui, ó, baço, pulmão, olha, ó, pontos, né, do coração, pulmão. Inclusive tem uma premissa bastante interessante, que o mestre Tung, como é um sistema independente de acupuntura, os canais de Tung, do mestre Tung é um pouco diferente. Tanto é que, se vocês perceberem, o centro, que na verdade o dedo maior, ele tem relação com o coração. Inclusive tem uma premissa diferente. O canal do coração trata joelho, olha que loucura. Porque ele está...
existe uma premissa o seguinte, logicamente que eu vou mudar agora, estou falando de uma região da coxa. Como o canal do coração para Tung está no meio da coxa, ele automaticamente vai tratar o coração, inclusive por questão do trajeto do canal. No dedo anelar, são algumas dicasinhas que a gente, para inclusive decorar onde estão os canais principais de Tung. O dedo anelar, ele tem uma relação direta com o fígado. Então a gente fala assim, ó, o dedo anelar tem relação com o canal do fígado. O dedo do meio, o dedo maior, tem relação direta com o coração. Certo? Então, na verdade, vai modificar, que na verdade o canal do coração, né? Se for analisar, fala assim, mas como? Ele tem uma visão própria de canal, que é dele. Tanto é que a gente utiliza muito pericárdio 6 para tratar joelho. Olha só, a gente utiliza muito pericárdio 6 para tratar joelho. Utilizando pontos da acupuntura tradicional com uma visão de Tung. Usando o pericárdio 6 para fazer o tratamento de joelho. E funciona muito. Vamos lá. Continuando. O início da inspeção e a escolha do lado. Mão direita para mulheres e mão esquerda para homens. Professor, é aquela velha lenda, né? Mas tem que ser? Não. Mas vocês concordam que para vocês adotarem um procedimento no dia a dia prático não é interessante? Vamos começar com as mulheres pelo lado direito, com os homens. Inclusive, quando vocês começarem a fazer o tratamento, tem situações e estratégias de tratamento seguinte. Principalmente que pontos que a gente trata problemas relacionados à ginecologia, saúde das mulheres. A gente faz uma intercalação de pontos, porque tem uns pontos que são na mão direita e outros na esquerda. E no próximo tratamento a gente vai invertendo a mão. Porque é justamente, entre aspas, é uma forma de mantendo um equilíbrio de tratamento. Então, por isso que a gente mantém alguns procedimentos, né? Procedimentos justamente para a gente poder fazer essa diferenciação. Quer dizer, exemplo, hoje na terça-feira no ambulatório aqui no Ebramec, eu fiz um tratamento utilizando o Fouquet e Huantiao, que são pontos que têm relação com a saúde da mulher, no que diz respeito à ginecologia. Eu sei que na terça-feira eu iniciei pela mão direita, na quinta eu vou iniciar pela mão esquerda e vai intercalando. São algumas estratégias de tratamento. Vamos lá. Alteração da cor na região correspondente. O que vai falar? O que vai mostrar, na verdade? No palmar, no facial nós vamos ver logo em seguida. Observa as alterações na cor natural da pele. Manchas superficiais, edemas, inchaços estranhos e vasos sanguíneos. Quando nós mostramos... Um momentinho, por favor. Voltando aqui. Observem que tem relação com o rim, certo? Essa região tem relação com o rim. Quando nós encontramos paciente que essa região está flácida, é um sinal de deficiência de rim. Quer dizer, o diagnóstico palmar ele já te dá um direcionamento para que você já comece a pensar no diagnóstico numa situação bastante consolidada. Logicamente que não é só isso, né? Existem diversos aspectos que a gente tem que observar. Deixa eu ver. Um momentinho, por favor. Observa alterações com a cor natural da pele, manchas superficiais, edemas, inchaços estranhos e vasos sanguíneos. Vamos lá. Verde azulado denota frio e deficiência. Isso aí para vocês não é novidade, tá? Para vocês não é novidade com toda certeza. A tonalidade mais escura, preta, é uma condição mais grave. Quer dizer, cada vez que vai escurecendo mais, vai se tornando uma coisa mais grave. Cor vermelha ou púrpura vermelho, calor. Atrofias da musculatura indicam condições de deficiência, enfraquecimento musculares ou visível ao longo da borda ulnar da mão, por exemplo, indica deficiência de rim. Foi aquilo que eu acabei de explicar para vocês agora. Certo? Quer dizer, tem alguns mecanismos que eles são bastante consolidados para a gente que a gente tenha um diagnóstico um pouco mais direto. Certo? Escolha de ponto, aí é uma outra história. Mas vamos lá. Na inspeção facial. Eu estou precisando de um agulhamento do fígado, viu? Porque eu não estou enxergando legal, viu? Vamos lá. Nós temos aqui a cabeça, a garganta, pulmão. Olha aqui, ó, os ângulos já estão começando a entrar na jogada. Pulmão. Nós temos o coração. Aqui na região mais... Ó, pulmão mais ou menos na região do entângue aqui, tá? Coração. Nós temos o fígado.
Nós temos aqui na ponta do nariz, certo? Perdão, aqui ó, fígado na ponta do nariz, o baço. Na região do VG26, bexiga e útero. Eu vou disponibilizar esse material para quem me pedir, tá? De boa. Às vezes o pessoal tá tirando foto, mas se quiser, só me passa que eu disponibilizo com o maior prazer. Certo? Bexiga e útero. Ontem teve uma coisa bastante, uma situação bastante interessante dentro do ambulatório. Eu gosto de trazer muita experiência nossa prática no dia a dia, para a gente ter mais ou menos uma ideia como funciona. Chegou um momento que todo mundo se acalorou no diagnóstico. Aí eu falei assim, tudo bem, olha para o facial. E todo mundo, num monte de discussão, tinha falado, não, é baço e rim. Tá, legal. Observa agora a face. O que a face está demonstrando? Baço e rim. Falei, às vezes vocês deram tanta volta e o facial mostrou para vocês uma coisa... Logicamente que a gente não pode simplesmente falar isso e é fazer uma afirmação. A gente tem que, logicamente, tem que ter uma análise bem detalhada sobre isso. Nós estamos fazendo um diagnóstico, certo? Então a gente tem que fazer uma análise bem detalhada para poder, inclusive, não trocar os pés pelas mãos, tá? Vamos lá. Era para ter acontecido isso antes, mas tudo bem. Aspectos básicos do diagnóstico facial. As doenças apresentadas pelas 5 cores. Vamos lá. Azul e preto, dor. Amarelo e vermelho, calor. Isso para vocês não é novidade, tá? Branca, frio. Aparência determina se a doença é moderada e grave. Vamos pegar o seguinte, você já tem uma big de uma ferramenta de diagnóstico no palmar. Soma-se uma ferramenta extremamente interessante no facial. Vocês começam a observar e outra coisa. Logicamente que a gente não pode afirmar. De vez em quando o pessoal fica bravo assim. Por que o professor sempre fala pra gente que depende? Porque às vezes depende. Né? Todo mundo... Porque eu odeio que o professor fala depende. Porque depende. Entendeu? Mas, por exemplo, pela nossa experiência prática, quando nós estamos falando de facial e palmar, esses caras acabam mostrando os mesmos sinais. Acabam, logicamente, que depende, né? Podem ficarem bravos, não tem problema, depende, mas geralmente foi um caso, né, Vlad? Numa discussão que nós tivemos, discussão no mais bom sentido da palavra, conversando sobre diagnóstico e fazendo essa análise dessa inspeção, tanto facial quanto na mão, as conclusões acabaram batendo, ou seja, o facial e a mão acabaram tendo uma correspondência no diagnóstico. Brilhante é igual a doença leve. Profunda e escura, doença grave. Cores se estende para a parte superior, é uma doença agravada. Cores que se estende para a parte inferior, a doença está melhorando, ou seja, ela está começando a melhorar. O terceiro, é 20/7, tá? Determinar relacionamento dos sintomas e doenças pelo interrogatório, síndromes e excesso de deficiência dos 5 órgãos-sangue e o diagnóstico pelo pulso. Podem nos ajudar a determinar em que órgão-sangue está a causa raiz. Todo mundo faz a seguinte pergunta para mim. Pergunta clássica. Professor, mestre Tung só tratador? Não, tratador é certeza, e trata muito bem. Tratador é a coisa que ele trata e trata com maestria, tanto é que até combina, né? Maestria de mestre Tung. Por isso que os pontos de Tung é tratado como pontos mágicos da família Tung. Olha só como que foi apelidado os pontos. Mas, se eu acabei de falar para vocês, olha que interessante, vamos amarrar as coisas. Se eu acabei de falar para vocês que o palmário facial, ele determina as causas raiz, então ele trata a raiz com toda certeza, dos órgãos-sangue. É um erro das pessoas falarem que mestre Tung é somente para tirar dor. As pessoas que afirmam isso é porque elas realmente desconhecem o que é a acupuntura de Tung. Nós vamos no final dos nossos trabalhos aqui falar para vocês algumas obras avançadas de Tung que já tem disponível. Infelizmente não tem em português. Tá? Disponível e vocês falam assim, não é...
inclusive protocolos extremamente complicados aqui, que Tung, eu estava até comentando, né, Vlad? De um levantamento de possibilidade de tratamento de Tung, a quantidade, eu acho que nessa vida não vai dar, certo? A quantidade vasta de possibilidades de tratamento. É uma coisa absurda. Tem hora que fala assim, olha, realmente nessa vida não vai dar, porque a possibilidade de tratamento é extremamente significativa. Após encontrar qual órgão-zangue é a causa raiz, voltando, pressionar os 5 canais dos órgãos-zangue de Tung. Vamos lá. O canal do coração, 88, nós vamos ver todos, tá? O canal do coração, 8801, 8803, ele chama Grupo Liberação do Céu. São três pontos. O canal do fígado, 8812 a 8814, é o grupo dos 3 amarelos superiores. Inclusive, olha, né, amarelo, relação com fígado, icterícia, então tem essa ligação direta. O canal do baço, 7705, 7707, o grupo das 3 camadas. Canal do pulmão, 8817, 8819, ele chama grupo dos 4 cavalos, e acrescentando, grupo dos 4 cavalos rápidos, devido ao efeito extremamente rápido desses pontos. No que diz respeito a problemas respiratórios, aí a gente vai entrar em diversos aspectos aí. Resfriado comum. Pô, aí vai. É difícil falar de protocolo e até mesmo de possibilidade de tratamento, que são bastante grandes. Canal do rim, 7718 ou 7717. 8819 e 8821. Você vai falar assim, mas o que são esses números? Nós vamos ver os pontos e falar o porquê dos números agora. Reforçando aquilo que eu falei há pouco. Qualquer condição grave ou crônica, é necessário escolher os pontos principais do canal dos 5 órgãos-zangue, onde está a causa em primeiro lugar. Acupuntura de Tung, costumo de vez em o Vlad que está comigo, o Sérgio está comigo, o Sérgio também é professor, tá? Para as pessoas que estão com essa possibilidade de começar a fazer o curso, uma notícia extremamente interessante. Já está certo horário aos sábados, para as pessoas que não têm condições de vir de terça e de quinta. Eu não estou falando para vocês, vamos consertar. Eu não estou falando para vocês que, olha, pessoal, pode vir que nós estamos vendo. Não, está certo. Só que existe um condicional em relação a isso. Precisamos de ter alunos para poder participar. Eu só posso falar assim, pessoal, todo mundo sinalizou que nós temos uma turma bacana para começar a iniciar um ambulatório de sábado. Ah, tem? Então beleza. O sinal já está dado. Certo? Já está tudo certo com os professores, já está conversado com os professores, já, entendeu? Quem vai vir num dia, quem vai vir no outro, está tudo certo. Agora eu preciso saber o seguinte. Tá, beleza, vamos colocar um ambulatório no sábado. Quem vai? Só o professor bonitão fazendo agulhamento no sábado. Aí não dá certo. Nós temos que ter. Somando ao pessoal da última turma que se formou agora, certo? A primeira turma tem um pessoal muito de fora, né, Vlad? O pessoal do Rio de Janeiro, pessoal extremamente amigo nosso do Rio de Janeiro, de outros estados, uma amiga nossa de Buenos Aires, que fez curso de mestre Tung com a gente, certo? E nessa turma, praticamente foi o pessoal da Ebramec. Então foi uma turma bastante bacana, teve poucas pessoas de fora, mas tem muitas pessoas que não têm condição de vir de terça e de quinta noite. Então até estou falando para vocês agora. Pessoal, na próxima turma a gente vai ter uma quantidade de pessoas bacanas para poder vir aos sábados. A gente vai realmente colocar um ambulatório de sábado do mestre Tung. Vamos lá. O canal do coração, 8801 e 8803. Pergunta que fica no ar. Professor querido, mas o que é esses números 8801, 8802? Vamos explicar. Ô Vlad, faz favor. Acho que é mais interessante para a gente poder... Mestre Tung, por uma questão, tem aquele grande problema, né? Houve-se uma preocupação, inclusive, de que as doenças fossem tratadas, o mestre Tung, lá na década de 70, que as doenças fossem utilizadas os nomes da medicina ocidental. Porque ele tinha a preocupação de que
as demais pessoas que não eram chineses e que também não eram de Taiwan tivessem um conhecimento. Porque imagina para nós, né, que nós não somos chineses, a dificuldade que nós temos. Imagina se ele pegar todos, tudo bem, a gente sabe nome de muitos pontos, mas 740, será que dá para decorar tudo? Fica difícil, né? Por que essa numeração de pontos? A explicação está aqui. Essa região aqui é a área 1. Essa região aqui é a área 2. Essa é a área 3. Essa é a área 4. A 5 fica na sola dos pés. A 6 no dorso dos pés. A 7 na região da panturrilha. A 8 na região da coxa, inclusive, ó, a coxa. A 8, a 9, a orelha. A 10, a cabeça. Depois a gente vai ter a região ventral e depois vai ter a região dorsal, que é a VT e a VD. Então, por isso que, inclusive, para nos facilitar no dia a dia, optou-se para colocar numeração de áreas. Porque, por exemplo, o nosso grande professor, o professor Marcos Yao, ele é chinês. Para ele é tranquilo, né? Ele sabe todos os pontos. Em chinês, para ele é bastante sossegado. Às vezes, a gente conversando com ele, eu falo assim, Marcos, ponto, né? Fala a numeração dele, vai, 7718. Logicamente que ele sabe com toda certeza quem é o Xinguan. 7718, ele fala assim, ó, pela numeração para mim é difícil, quer dizer, para ele é muito mais fácil em chinês, agora para nós é muito mais fácil pela numeração. Falando do canal do coração, inclusive eu tinha falado para vocês que o canal do coração trata o joelho. Olha aqui o canal do coração na região medial, certo? Ó, linha média anterior, ó, medial e lateral. Aqui, ó, olha os pontos aqui, 8801, 8802 e 8803. Eu não vou ficar falando de medida de pontos, tá? A ideia não é essa. A ideia, na verdade, é mostrar para vocês, da sala de aula, esse material ilustrado, bonitinho, é passado para todo mundo. O canal do fígado, 8812 a 8814. Geralmente, os pontos principais do canal de Tung estão na região da coxa, tá? Geralmente. Na verdade, na região da perna, na área 7 e na área 8. Nós temos aqui o canal do fígado, certo? Ele está sobre o canal do fígado. O 8814, o 8812 e o 8813. Logicamente que todo mundo sabe, fígado é um dos órgãos que a gente trata muito cotidianamente. Canal do baço, 7705 a 7707, que a gente chama ele das 3 camadas, certo? Ele está... Deixa eu chegar mais próximo, que aqui eu não consigo enxergar direito. Ele está entre o canal do estômago e o canal da vesícula biliar. Aqui, ó. Olha o canal do estômago aqui. Certo? Ponto muito utilizado para problemas de... Como você havia me perguntado, né? É uma combinação de ponto utilizado muito edemas, aquela coisa toda. Então, ponto... Vocês não se importam? Vocês não se importam? Por favor. Show. Bacana. Claridade, para mim, é complicado. Idade. Canal do pulmão. 8817 a 8819, certo? Ele está sobre o canal do estômago. Falei assim, mas o que tem a ver o canal do estômago com... O que tem a ver o canal do estômago com o pulmão? Para a acupuntura de Tung tem essas particularidades aí que, com certeza, se diferem do nosso cotidiano, no dia a dia. Meridiano da vesícula biliar. Pessoal, é mesmo porque, para a gente falar de teoria de canais, demandaria muito mais tempo. Não dá para a gente poder, numa palestra, fazer um detalhamento todo a esse respeito, tá? Meridiano da vesícula biliar. Canal da vesícula biliar, melhor falando. 88, 18, 17 e 19. O canal do rim, 7718 ou 7719. Aqui, vocês podem perceber que nós estamos falando na parte inferior da perna.
Vamos lá. Tá. Canal do rim. O 8821 e 8829. Fundamentos básicos de Tung. Pessoal, existe um fundamento básico da teoria de Tung. Na verdade, a teoria de Tung ele vai falar sobre 3 pilares extremamente importantes para a gente entender a acupuntura de Tung. Que o pessoal, na nossa linguagem cotidiana, para nós é uma coisa muito natural. Eu costumo dizer, estava comentando agora há pouco, se o agulhamento de Tung não tiver a profundidade correta, não vai ter o mesmo resultado. Você não vai trazer o mesmo benefício para o paciente, por quê? O aprofundamento da agulha faz toda a diferença. Certo? Aí você vai falar assim, mas professor, não se preocupem que na prática, no dia a dia, isso é a coisa mais natural do mundo, tá? Coisa muito natural. Nós temos 3 fundamentos básicos e vocês vão prestar atenção que a gente vai falar isso muito no dia a dia. No ambulatório, eu tento sempre, quando começar a falar de ponto, o diagnóstico, sempre reforço as questões dessas 3 teorias básicas que vocês vão ter muito êxito clínico, se vocês utilizarem ela no seu dia a dia, que é a correspondência de imagem, certo? A correspondência de canais e a correspondência de tecidos. De acordo, inclusive, com alguns autores, se você tiver um grande fundamento de correspondência de imagem ou correspondência holográfica, partes do corpo que são entendidas em relação ao corpo todo, vocês vão entender facilmente quais são os aquecedores que os pontos, no que diz respeito à terapêutica, eles vão estar localizados e é fácil de você entender. Você vai deixar de ser um decoreba e começar a entender, esse ponto ele está localizado nesse local e devido à localização dele, ele tem uma relação com o aquecedor superior, médio, inferior, em muitos casos ele vai ter relação diretamente com o cérebro e assim sucessivamente. Vamos lá. Eu falei das 3, perdão. Falei, né? Então vamos lá. As regras de correspondência podem ser observadas no organismo humano de grande utilidade prática na acupuntura. Fornece uma ferramenta confiável para a seleção e localização de pontos. Me fala uma coisa. Quem aqui tem bastante conhecimento sobre microsistemas? Pode ser qualquer um, aurículo. Alguém tem conhecimento sobre aurículo, crânio? Então, beleza. Você me frustrou. Vamos lá. Essa analogia holográfica tem como base a proporcionalidade de partes denominadas por Taiji em relação ao corpo todo. Ou seja, o Taiji são partes do corpo em relação ao corpo todo, que vocês vão passar a entender agora. Para vocês terem uma ideia, inclusive a gente vai falar da correspondência das extremidades. Se eu pegar a cabeça, olha só que interessante. Utilizando a cabeça como referência, pontos que estão localizados na mão, no ombro, na cintura e no pé, eles vão tratar a cabeça como também vão tratar o ombro, a cintura vai tratar o pé. Então ele tem essa correspondência, vamos falar assim vamos pegar uma correspondência normal, certo? Olha lá. Se eu pegar o braço e eu inverter, pontos que tratam o ombro, pontos no ombro vão tratar as mãos e pontos das mãos vão tratar os ombros. E em relação à cabeça, a mesma coisa. Pontos da cintura vão tratar o pé e pontos do pé vão tratar a cintura. Sempre tendo como base o umbigo como centro. Ou seja, se eu pegar a holografia normal e mantê-la, ou invertê-la, o umbigo, o cotovelo e os joelhos vão estar sempre no mesmo alinhamento. Eles estarão sempre no mesmo alinhamento. Vamos falar do médio Taiji. Nós pegamos aqui, vamos voltar. Nós temos, na verdade, do ombro à ponta dos dedos, inclusive nós precisamos de citar o seguinte, certo? Interessante. Você pode ver que aqui nós estamos tratando
A parte superior, né? Olha, do cotovelo para cima também tem uma relação aqui entre o aquecedor superior e o aquecedor médio. Aqui ele vai ter uma relação com o aquecedor inferior, inclusive né, essa parte utilizado muito pontos da mão para poder tratar ciática. Todo mundo vê a gente falar sempre do ponto lingu da bike. O pessoal vê muito. Professor, ponto lingu da bike, eu vou falar com um pouco mais de detalhe com ele ali, porque ele faz parte do nosso roteiro aqui. E o porquê que esses pontos têm uma eficácia no tratamento de ciática e lombar, que é uma coisa absurda, de colocar o ponto e falar assim, né? Acabou de colocar o ponto e 2, 3, 4, 5 segundos, fala, meu, faz a movimentação, e a pessoa fala, pô, impressionante, né? O resultado e a eficácia que nós temos. Nós estamos falando aqui, logicamente, do grande taiji, ou seja, certo? Do ombro à ponta dos pés, com a representação do corpo inteiro. Quando nós falamos do médio taiji, essa proporção já diminui. Nós estamos falando, certo? Do antebraço até a ponta dos dedos. E da panturrilha à ponta dos pés. Aquela mesma ideia que eu falei de proporcionalidade vai acontecer também. Certo? Quando eu diminuo a parte que eu estou analisando, ou seja, eu tenho pontos na mão que vai tratar o antebraço, que também tem uma correspondência com o aquecedor superior, inclusive o tratamento de pontos que vão relacionar com a cabeça. Mas, professor, como assim? Os pontos, eles, logicamente, que vão ter pontos de tung na palma da mão, vão ter pontos de tung no dorso da mão, pontos de tung, logicamente, na cabeça, inclusive pontos de tung na cabeça, que ele está em cima de alguns microsistemas, por isso que eu te perguntei de microsistema, que ele vai ter uma relação direta com a própria acupuntura de Yamamoto, a escalpo-acupuntura do Dr. Zhu, certo? Que é uma técnica que a gente não utiliza aqui, mas logicamente que a gente sabe fazer, conhece a teoria, e a própria aurículo. A nossa própria aurículo tradicional. Com certeza todo mundo aqui sabe fazer aurículo, certo? Vamos agora diminuir essas partes. Aqui é um pequeno taiji. Na verdade, esse taiji, ele corresponde... Estou meio perdido aqui, peraí. Ele vai corresponder somente o osso. Aqui, ó. Cabeça, aquecedor superior, né? Aquecedor médio, lá, umbigo, centro. Ele mantém. Logicamente que é uma proporcionalidade. Você vai dividir, certo? Ele vai manter uma proporcionalidade. Ele vai entrando para o aquecedor inferior, inclusive pontos, né? Falando de extremidades, pontos na verdade, pontos localizados nessa região, vai tratar as pernas. Inclusive, ali, ó, área genital, inguinal, nível, né? Coccídio. Pessoal, logicamente que eu falei para vocês. Aqui é apenas uma pincelada da teoria. Certo? Às vezes as pessoas falam assim para mim, o curso do Mestre Tung dá para fazer no final de semana. Não dá. Mestre Tung dá para fazer 2 finais de semana. Não dá. A não ser que você queira fazer alguma coisa de qualquer jeito, aplicar de qualquer jeito e usar a teoria de qualquer jeito. A probabilidade de você menosprezar a técnica que diz respeito a toda a sua eficácia vai ser bastante... Você vai acabar se frustrando, a palavra correta seria essa. Porque assim, esse Mestre Tung não funciona. Eu faço agulhamento hoje, daqui 2 dias voltou toda a dor. Você fez tratamento de raiz? Ah, não sei. Então, você tem conhecimento para isso que eu estou falando agora para você? Não se esqueça que quando a gente trata a raiz, vocês todos aqui são acupunturistas. Quando a gente trata a raiz, é diferente de tratar sempre, né? Quando a gente trata a causa, o efeito acaba sendo beneficiado. E você, inclusive, trata o efeito também e você vai ter uma eficácia muito maior. É isso que eu estou querendo dizer. Às vezes o pessoal me pergunta, professor, eu peguei o livro de Tung lá, porque eu comprei lá na livraria de Bramek, eu fui utilizar e não deu certo. Sabe por quê? O livro de Bramek é fantástico. Fantástico o livro. É de um discípulo direto do Mestre Tung. Desses 74 discípulos que estavam lá com ele. Só que existe um detalhe bastante interessante.
a teoria não está contida totalmente na função, principalmente no que diz respeito à função de ponto. Lá tem vários diagnósticos. Tá, mas por que você está utilizando esse ponto? Se você pegar, né, Vlad, principalmente no que diz respeito à ciática e lombar, você tem uma combinação extremamente alta de pontos. Mas por que tem aquela... Você vai utilizar para tratar, por exemplo, uma dor lombar em torno de 25 pontos? Com toda certeza, não. Mas você tem que verificar dentro daquela quantidade de pontos o que está mais adequado para o paciente naquele momento. Vocês concordam que receitinha de bolo nem sempre funciona? Que a pessoa vai lá e fala assim, eu vou pegar 3 pontinhos para ver o que acontece. Aí não acontece. Esse negócio não funciona. Não funciona, você não teve o conhecimento adequado para escolher qual o melhor ponto naquela situação. Essa é a grande jogada, tá? Por isso que eu falo, inclusive uma outra coisa que eu falo sempre, né, Vlad? Vlad e o Sérgio, eles me acompanham sempre, né? Estão no ambulatório comigo, são professores. Uma coisa que a gente sempre fala, professor, mas a gente pega, vai utilizando os pontos de Tung que eu peguei, porque a gente tem uma lista bastante extensa do potencial que a acupuntura de Tung pode fazer. Professor, acabou não deu certo, mas o que você utilizou? Utilizei isso, mas tinha relação com o que o teu paciente tinha? Não, me relatou assim, mas esses pontos que você utilizou não são os pontos mais adequados para essa situação. Por isso que, voltando aqui, vou falar para vocês o seguinte. Eu tenho que voltar para poder... Quando o aluno, prestem atenção, se o aluno dominar esses dois caras, ele vai fazer a acupuntura de Tung muito bem. Se ele dominar a correspondência de imagem, o que é a correspondência de imagem? A holografia que eu estou falando para vocês. Por que que os pontos da mão tratam a lombar? Olha aqui onde ele está. Olha a região que ele está na lombar. As meninas, ó. Porque elas veem, às vezes, quando a gente fazendo o tratamento, eu deixo o pessoal acompanhar a gente no ambulatório, a gente quer incentivar vocês. Não pelo fato apenas de, a Ebramec está querendo, fazendo curso. Isso com certeza, mas o importante para a gente é que vocês entendam. A acupuntura tradicional é fantástica em todos os aspectos. Fantástica. Imagina uma ferramenta bastante bacana para vocês melhorarem a eficácia do tratamento de vocês. Quando eu perguntei, vocês têm conhecimento de microsistema? Porque, que Nebramec, além de mestre Tung, as minhas especialidades na Nebramec são microsistemas e mestre Tung, certo? Tanto é que o pessoal não me vê. Professor, você não me deu aula de formação. Ou eu vou estar dando aula para vocês, ou no módulo de crânio, ou no módulo de aurico, da formação, ou eu vou estar dando aula no avançado de microsistemas. Aí abdominal, ocular, aí assim vai, certo? Por isso que eu pergunto, porque o mestre Tung tem muitos pontos que estão sobre microsistemas. Logicamente que, professor, o que você me diz em relação ao curso de microsistema? Fantástico. Fantástico. Quem tiver condição de fazer, faça-o. Faça-o. Com toda certeza. Então, só para me retomar, quando vocês tiverem um conhecimento bastante significativo da correspondência de imagem, correspondência de tecidos, vocês vão fazer a acupuntura de Tung com um potencial extremamente eficaz. Professor, por que você está menosprezando o canal? Eu não falei menosprezando o canal. Na hora que você conhecer, vamos cair de cabeça nesse cara aqui, entender. Porque se vocês tiverem esse tripé aqui, mulher, essas 3 bases, aí posso dizer para vocês que vocês vão estar afiadíssimos no Tung e vai entender realmente com maestria o que é a acupuntura de Tung. Pessoal, me ajuda aí, tá? Deixa eu ver. Vamos lá. Depois eu vou disponibilizar para vocês esse materialzinho aqui, para vocês terem com vocês, sem problema nenhum. Tá. Vamos voltar aqui. Vamos diminuir mais a proporcionalidade, certo? Olha que interessante aqui, ó. Certo? Tudo certo aí. O pequeno taidi, ou seja, a pequena parte, em relação, ó.
Falha nossa aqui. Tudo bem. Se ficar bravo, não tem problema. Eu fui porque, né? Será que volta aqui? Mexe aí. Ô, Vlad, eu falei pra você não pisar. E por que você pisou aí? Poxa vida, coisa chata, desagradável. Poxa vida. Inclusive, então, de acordo com as proporcionalidades, a gente vai ser partes maiores que representam o corpo todo, representam os 3 aquecedores, aquecedor superior, médio e inferior, e essas proporcionalidades elas vão diminuindo até chegar nos pontos que a gente fala que são os 5 tigres. Ele vai tratar a parte, por exemplo, as mãos e os dedos das mãos e os pés e os dedos dos pés. Ou seja, ele vai tratar o superior e o inferior. Na hora que voltar ali... Hã? Vamos lá. Aê. Se você pisar ali de novo, Vlad, você vai se ver comigo. Certo? Você vai se ver comigo. Você falou que ia sabotar a minha aula. Correspondência normal. Vamos lá. Ele vai ter uma representação no aquecedor superior, o aquecedor médio e o aquecedor inferior. E quando eu inverto? Porque a acupuntura de Tung tem isso também. Quando ele trata como uma correspondência normal, que eu falei para vocês, o seguinte, quando eu coloco, logicamente que são proporções, logicamente que o braço, né, em relação aos 3 aquecedores, a proporção é maior. Mas como eu acabei de falar para vocês, que a lombar e ciática, ele vai ter uma relação de pontos que nós tratamos na mão. E nós vamos falar, inclusive, sobre o ponto Lingu da Bai, que vai dar uma ideia sobre, inclusive, a teoria que eu acabei de falar para vocês agora. Holografia, ele vai falar sobre correspondência de imagem, correspondência holográfica, correspondência de canal, e também vai falar sobre correspondência de tecido, certo? Vamos lá. Em relação ao pé, que também é um pequeno taiji. Pode ver que o hominho aqui, ó, olha lá, ó, a cabeça dele, esse ponto aqui, ele vai tratar problemas que têm relação com a face. Nós vamos contar uma experiência no final, utilizando esses pontos aqui, no caso prático, nós temos um ambulatório, e o Vlad vai explicar para vocês esse caso. O Vlad está tratando essa pessoa, junto com a professora Fabiana, na parte da tarde, que é a saúde da mulher. Como eu chego depois, o ambulatório é logo depois da professora Fabiana, o Vlad está acompanhando mais essa paciente. E para ser honesto para vocês, eu estou extremamente, né, Vlad? Extremamente feliz pelo resultado. Porque nós acabamos falando com a professora Fabiana. A professora Fabiana também é no bom sentido, né, Vlad? É tungueira também, certo? Ela fez o curso com nós, ela é tungueira também. Professora Fabiana, você fica brava, tá? Face, pescoço e ombro, a região da cintura e a região do abdômen lombar. Ou seja, pô, Fábio, pontinho no pé, eu trato lombar? Trata. E vou falar mais. Lombar, pela acupuntura de Tung, você vai ter pontos em todas essas regiões. Região 1, região 2, região 3, até a 10ª região, inclusive ventral e dorsal. Tá? Que nós vamos falar um pouco sobre ventral e dorsal, que ele é utilizado mais para sangria do que agulhamento. Pode agulhar alguns pontos tranquilamente, mas geralmente é utilizado para sangria. Vamos lá. Falando do micro taiji, que eu tinha comentado com vocês sobre os 5 tigres, certo? 5 tigres, esse ponto aí ele vai tratar, inclusive, o superior, olha lá, certo? Ó, cabeça, aquecedor superior, aquecedor médio, aquecedor inferior. Então, para vocês entenderem o seguinte, que partes maiores, em relação ao corpo, eu tenho pontos distribuídos de Tung sobre o corpo todo, em todas as regiões, e de acordo com o que eu vou diminuindo essas partes, eu também vou encontrando pontos, indicações de pontos para praticamente uma infinidade de patologias e áreas que podem ser tratadas. Vamos lá. A correspondência de canal. A teoria de deriva do clássico do Imperador Amarelo, um estudo mais aprofundado irá revelar a origem dessas teorias no livro das mutações do Widin e a origem da teoria dos canais e colaterais. Pessoal, não dá para a gente entrar num detalhamento de teoria de canal
nesse momento, né? A gente tem que deixar isso para o curso, para entrar no detalhamento, funções de pontos em relação a áreas, porque nem mesmo porque não teria o tempo hábil, certo? Me pediram uma palestra de 17 horas, mas não vai dar. Eu falei que só 1h30 de 2. 17 horas é muito tempo, certo? Essa teoria de canais e colaterais, extra Zhang-Fu, que faz parte da teoria de Tung, que ele vai ter um diferencial, certo? Em relação à teoria básica de canais, certo? Da acupuntura tradicional que nós somos formados e estamos habituados, certo? Essa teoria de canais e extra Zhang-Fu, que faz parte dessa diferenciação, está contida na teoria da acupuntura da família de Tung, apresentando um roteiro seguro sobre as funções de pontos apresentados na teoria holográfica. A correspondência de tecidos, agora eu citei a primeira, a holográfica, que nós falamos das partes do corpo e aonde os pontos se localizam e quais as áreas que os pontos tratam. Como eu falei para vocês, é difícil, pode ser que numa outra situação a gente pegue a teoria, apesar que eu vou falar de Lingu Dabai para vocês terem uma ideia do que é isso que eu estou falando. Então vai ficar mais fácil, mas a gente pode se aprofundar um pouco mais numa outra oportunidade. A correspondência de tecido permite tratar os tecidos doentes a serem diagnosticados através do Zhang, para identificar corretamente os pontos apropriados e métodos de inserção apropriado para o tratamento. Nós vamos falar isso com um pouco mais de detalhe depois. A correspondência de tecidos inclui os 5 tecidos do corpo: pele, vasos, carne e músculo, tendões e ossos. Isso para vocês não é novidade, certo? 5 movimentos. Não é novidade nenhuma para vocês isso. Faz parte da formação de vocês, quer dizer, tá vendo? Se não tiver conhecimento da formação da medicina chinesa, você não consegue fazer microsistema, você não consegue fazer mestre Tung, você não consegue fazer praticamente nada. A correspondência de tecidos inclui os 5... Bom, beleza, falei. Tendões e ossos, vamos lá. Quais tecidos e Zhang influenciado depende principalmente da profundidade que a agulha é inserida e quais os tecidos são agulhados. Nós vamos falar com maior detalhe. Havia comentado com vocês antes. Pessoal, se vocês colocam uma agulha com uma profundidade que ele está adequado... Passa a lista para o pessoal, por favor. Já passou? Que ele está adequado para tratar músculo e o meu objetivo é tratar a lombar, que tem relação com os ossos, a eficácia não vai ser a mesma. Tanto é que os pontos, ele vai ter umas indicações. O interessante da acupuntura de Tung é que a gente começa, tipo assim, pega os atlas tradicionais que nós estamos acostumados, ele fala assim, a profundidade de 0 tanto até 1,5 Tsum, fala assim, tá, beleza. Mas por que? Aí você tem assim, uma gama de situações ou condições que o ponto pode tratar. Aí você pega o atlas e fala assim, tá, para determinada coisa eu vou aprofundar de quanto a quanto. E a acupuntura de Tung, né, Vlad, nos pegou de surpresa em relação a isso. E nós começamos, né, utilizar os atlas, que isso aí acabou ligando uma luzinha, né? Pô, caramba, profundidade de agulha, mas tem uma quantidade enorme de possibilidades de tratamento. Mas qual a profundidade que eu vou inserir em determinada situação? E a acupuntura de Tung, ele dá uma... Como que eu vou dizer? Ele dá uma ilustrada extremamente significativa no que diz respeito a descortinar a teoria no que diz respeito a esse aspecto. Né, Vlad? Vlad e Sérgio, né? Porque a gente, na verdade, estuda muito o mestre Tung, inclusive a gente traduz livros para a gente, nós traduzimos para nós. E a gente começou a observar, mediante a teoria do mestre Tung, quais as funções dos pontos da medicina tradicional chinesa, que é a nossa cultura, que inclusive nós somos todos, né? Eu, Vlad, também, Sérgio, somos formados no Ebramec. Então, quer dizer, a formação que vocês têm, nós também tivemos. Isso acabou nos pegando né? Acabou nos pegando assim, ficamos, pô, caramba, agora eu entendi a explicação dos porquês. Vamos lá. Vamos continuar.
Então, aqui tem uma tabela bastante interessante. Ele vai falar de tecido, né, correspondência de tecidos, tecido e seu zangue correspondente. E aqui, o bacana é isso daqui, ó. Quando eu faço agulhamento superficial, pele, eu estou, na verdade, tratando a pele. E, consequentemente, eu estou beneficiando o pulmão. O agulhamento superficial. Tá vendo como é que a coisa, assim, como é que se abre o entendimento? Quando eu estou fazendo agulhamento de carne, mas esse carne vocês podem entender como músculo, certo? Músculo. Quer dizer, carne que eu agulho a carne, que consequentemente eu trato o baço. Certo? O tendão, que eu agulho o tendão, que consequentemente eu trato o fígado. O osso, que logicamente, quando fala agulhar o osso, é colocar a agulha tocando ou encostando no osso. Certo? Na prática clínica, a gente vai detalhar isso um pouco melhor. Certo? O osso, que eu, entre aspas, agulho o osso, que eu vou beneficiar o rim. O vaso, que eu agulho o vaso, consequentemente eu vou tratar o coração. Quando ele fala agulhar o vaso, seria agulha próxima ao vaso. Certo? Próximo ao vaso. A mesma coisa do osso. O mestre Tung tem uma técnica que a gente fala assim, é técnica de tocar o osso, ou seja, a agulha toca o osso ou a agulha encosta no osso. Certo? Às vezes o pessoal fala assim, de vez em quando a gente, eu vou realmente tocar o osso. Encosta o osso, logicamente tentando não levar desconforto para o paciente. Eu não sou a favor de desconforto do paciente. O pessoal no ambulatório vê eu sempre falando isso. Não sou a favor. O paciente tem que ser tratado, né, com todo, certo? Por mais que às vezes a gente, né, no ambulatório a gente mantém um ambiente bastante bacana, descontraído com o paciente, a gente sempre tenta levar uma situação para que o paciente tenha o mais conforto possível, tal, e que ele tenha um tratamento que seja o mais indolor possível, tá? Às vezes o pessoal fala assim, meu Deus, esses caras tocam o osso. Relaxa, pessoal, relaxa, fica tranquilos. Estratégias de tratamento. Nós estávamos falando de tecido. A área do corpo doente, canal doente, tecido doente. Pela correspondência de imagem, a gente trata a região do corpo. Ou seja, a gente vê a correspondência, pontos que estão localizados na mão linguda da que costuma ver a gente colocar as duas agulhinhas em cima do segundo metacarpo. E, na verdade, esse ponto está em cima do segundo metacarpo, mas eu vou falar um pouco melhor sobre isso, não vai perder a graça. Como ele está nessa região, ele está tratando o aquecedor inferior e, consequentemente, tratando a lombar. Certo? Pela correspondência holográfica ou correspondência de imagem. Ou seja, os pontos da mão vai estar tratando a região do aquecedor inferior. Certo? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando você começa a observar a teoria de Tung, você, inclusive, passa a... Talvez, tipo assim, eu não sei qual é o ponto, mas eu sei que tem um ponto nessa... Tá vendo como é que facilitou? Mas eu sei que tem um ponto nessa região e, às vezes, por uma consulta rápida, acaba sendo uma coisa bastante interessante. Logicamente que não eu costumo falar, né? O pessoal vai nos ambulatórios, talvez alguns alunos não me conhecem, mas eu também estou no ambulatório da igreja de segunda-feira à noite. E o pessoal, o Roberto está sempre comigo lá, né, Roberto? E nesses ambulatórios de microsistemas, também vamos desmistificar. Meu ambulatório é de microsistemas. O pessoal chega lá e fala, professor, eu vim que fazer aurículo para o seu ambulatório de aurículo. Não, meu ambulatório é de microsistemas. O pessoal que faz microsistemas aqui está apto para fazer microsistemas lá na igreja. Com exceção de abdominal, porque não temos maca lá. Tem algumas exceções aí. Segundo metacarpo, punho e tornozelo, crânio e Yamamoto de Al-Shunfa. O pessoal teve o módulo, está apto para poder ir no meu ambulatório de segunda-feira à noite. Inclusive na PM, só que a PM conversa com vocês com maior detalhe. Certo? Canal doente, pela correspondência de canal e o tratamento de canal. Certo? A gente verifica qual canal que está acometido e a partir de uma abordagem, a gente passa a utilizar o canal para fazer o tratamento, os famosos
bloqueios de canal, e a gente sempre trata o canal para fazer um desbloqueio, utilizando pontos Riacho, pontos Ashi, que eu falei para vocês. É difícil falar de teoria de canal apenas numa palestra. Demandaria tempo, demandaria nos cercarmos de teoria para que vocês tenham um embasamento bastante interessante. Então não dá para uma palestra entrar num detalhamento aprofundado nesse aspecto. Tecido doente, correspondência de tecido e tratamento de tecido. Diante desse pacote completo, a gente vai elencar os pontos. Eu acho que a combinação desse ponto, juntamente com o canal que está cometido e com a profundidade de agulha que diz respeito à correspondência de tecido, você vai conseguir elencar e escolher quais os pontos que são mais adequados para o tratamento. Como eu falei para vocês e repito, o Vlad sabe disso. Por que o mestre Tung fazia agulhamento de 180, 200 pessoas por dia? A acupuntura de Tung é uma acupuntura de poucas agulhas. Ele sabe que eu pego no pé de todo mundo em relação a isso. A acupuntura de Tung é a acupuntura de poucas agulhas, com resultados extremamente significados. Nós vamos falar o porquê que os resultados são extremamente significados. Agulhamento adequado para o êxito no tratamento. Vamos lá. A profundidade de agulhamento é uma das mais promissoras na aplicação da abordagem do mestre Tung. Se você fizer um agulhamento adequado na profundidade correta, não precisa nem ser, olha o que eu estou falando para vocês. Também nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não precisa nem ser sobre um ponto de Tung, mas uma região que está sensível, no meu braço direito, eu acho essa região, no outro braço, faço uma palpação. Vamos, apaga tudo. Estou com o meu braço esquerdo nessa região do antebraço extremamente dolorido. Eu procuro áreas sensíveis no meu braço direito. Eu acho essas áreas sensíveis e faço agulhamento. Ele vai refletir no braço esquerdo, é onde está a dor, porque a acupuntura de Tung, ele não usa ponto Ashi. Só faz agulhamento contralateral, porque ele alega que, mestre Tung alegava que os pontos distais, eles têm um efeito muito mais significativo do que os pontos locais. Vocês concordam que eu estou mandando um estímulo do meu lado direito que está sadio, não se esqueçam desse detalhe, acrescenta essa nota. Eu estou utilizando o meu lado sadio para tratar o meu lado doente. Nós vamos falar também um pouquinho com maior detalhe. Porque vocês concordam comigo, se o meu lado está doente, eu vou estimular o lado que está doente? Você viu que, na verdade, o que eu acabei de falar para vocês é o seguinte, teoria da medicina tradicional chinesa. O lado sadio trata o lado doente. Estou mandando uma energia que está numa situação mais equilibrada para um local que a energia ela está em desequilíbrio. Certo? Só para vocês entenderem. Se pudermos entender bem esse princípio, não só podemos realizar a acupuntura com pontos extraordinários de Tung, porque Tung é considerado todos os pontos como pontos extraordinários. Certo? De forma mais eficaz e profunda. E também aplicar essas ideias na acupuntura utilizada nos 14 canais. Acupuntura que vocês fazem no ambulatório no dia a dia. Só que se vocês for fazer a acupuntura de Tung no ambulatório, o pessoal vai pegar no pé de vocês. Sabe o que nós vamos falar para vocês? Tem um ambulatório de terça e quinta adequado e específico para o mestre Tung. Certo? A área da dor nas costas é projetada sobre uma porção correspondente ao pequeno Taidi que sobrepõe ao segundo metacarpo. O que eu estava falando para vocês? Se eu colocar a minha mão aqui, segundo metacarpo, vou estar tratando essa região da coluna, certo? Então vamos lá, aqui nós vamos detalhar um pouco isso. A inserção da agulha, a profundidade pode acentuar o tratamento dos tecidos doentes específicos. Vamos lá. A área de dor nas costas é projetada sobre uma porção correspondente ao pequeno Taidi, que corresponde ao segundo metacarpo, certo? A inserção da agulha, a profundidade pode acentuar o tratamento. Acho que eu repeti, desculpa, pessoal. Isso aí de vez em quando dá uma passadinha. Agora vamos explicar as três teorias, certo? Nós estamos falando do ponto Lingu Dabai. Esse ponto Lingu Dabai,
ele é considerado como um sistema dentro da acupuntura de Tung, que está em cima do segundo metacarpo. É uma combinação de ponto utilizada muito no dia a dia. Sabe por quê? Porque boa parte do pessoal aparece com a lombar toda, desculpa o termo, zoada. Certo? Então a gente utiliza essa teoria. Olha onde os pontos estão. Inclusive, esse ponto ele sobrepõe ao ID3. Ele sobrepõe ao ID3. E o Lingu, que é o 2205, ele não está em cima do IG4, tá? Diga-se de passagem. Professor, está em cima do IG4? Não está em cima do IG4. Ele está justamente, vamos pegar aqui, ó. Sabe os dois tendões, onde eles se encontram aqui? Professor, mas você é um cara maldoso. Porque você, pela correspondência de tecido, você vai inserir a agulha profunda, porque eu não estou querendo pegar o aquecedor inferior, o rim não está no aquecedor inferior, ou seja, a agulha tem que ser profunda. E a agulha tem que dar uma tocadinha no ossinho, porque quando eu agulho o osso, eu beneficio o rim automaticamente. Certo? Então vamos lá, vamos falar agora sobre as três teorias. Certo? Você foi lá e fez o agulhamento Lingu Dabai. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, quando nós estamos falando de dor na lombar, ele tem uma relação direta com tendões e tem relação direta com os ossos, certo? O rim governa, né, a coluna, tudo que já faz parte da teoria de vocês. Aqui eu até fiz a questão de pegar aqui, mostrando, né, músculos e tendões. Quando eu faço agulhamento nessa região, eu estou pegando praticamente dois tendões aqui. Se eu estou agulhando o tendão, estou beneficiando quem? Fala alto. Pode falar. Falou certo. Pode falar alto. Perfeito. Certo? Quando eu faço... Não, pode falar de boa. Quando eu faço agulhamento no osso, a agulha está tocando no osso. Estou beneficiando quem? Perfeito. É por isso que esse agulhamento agulhou, levanta e anda. Resultado em segundos. O pessoal que nos acompanha no ambulatório fala assim, vocês devem estar de brincadeira com a gente. Não, não é de brincadeira. Isso aqui para nós é cotidiano, é uma coisa muito natural e muito tranquilo para a gente no dia a dia. Certo? Então, o que eu quis mostrar para vocês? Fiz o agulhamento normal, fiz o agulhamento profundo, porque a agulha é o seguinte, o que aconteceu com a agulha? Eu coloquei ela profunda. Aqui, esse ponto aqui... Opa, desculpem, perdão. Sobre esse ponto aqui, eu tenho um outro ponto que se chama 2202. Geralmente, a gente faz esse agulhamento e faz uma transfixação e a gente pega o ponto 2202. Que está aqui na palma da mão. Agora, professor, eu não estou no ambulatório de Tung, não fiz o curso de Tung, estou no outro ambulatório. Eu fiz o agulhamento lá, tal. Tem uma técnica correta para poder fazer esse agulhamento, tá? Não é de qualquer jeito. Às vezes o pessoal pega o livro e tal. Ah, não, porque eu fui lá, eu fiz, tal, mas não rolou. E de vez em quando no ambulatório a gente começa... Vem cá, vamos corrigir esse agulhamento. O agulhamento é feito dessa maneira, assim, assim, assim. Houve um caso, né, Vlad? Estava com um aluno fantástico, fez curso com a gente. Ele está crescendo a acupuntura dele de uma maneira fantástica. Está nos acompanhando de terça e quinta religiosamente. Só tem que dar os méritos para o aluno. E ele fez um agulhamento de Lingu Dabai, uma pessoa com problema ciático, e não resolveu. Eu falei assim, bom, observando o agulhamento que você fez, o que está equivocado? Eu falei, eu acho que é a profundidade. Eu falei, então dá a agulha para mim. Peguei a agulha, coloquei. Porque a acupuntura de Tung tem muito isso. Você agulha e pede para o paciente fazer a movimentação. É muito isso. Porque você está fazendo um agulhamento de condução para a região específica que você quer trabalhar. Eu fiz o agulhamento Lingu Dabai e o que eu estou falando? Estou mandando a seguinte informação. Tá, ó, estou estimulando essa parte que vai, né? Logicamente que não é nessa linguagem. Estou estimulando essa região, os pontos que vai te trazer um benefício, né, no aquecedor inferior, que consequentemente é a lombar, aquela coisa toda.
E às vezes o pessoal até estranha, porque às vezes a gente faz o agulhamento, né, Vlad? Às vezes a pessoa faz o agulhamento com a pessoa sentada numa cadeira. Mas como, professor? Porque a gente precisa da movimentação. Terminou a movimentação, agora você pode deitar na maca e a gente vai continuar o tratamento. E aconteceu dessa maneira. Me dê as agulhas, por gentileza. Coloquei a agulha, faz a movimento. Movimenta agora. A dor sumiu na hora. O problema todo estava na profundidade de agulha. Primeiro, se a agulha ela não está profunda, ela não está pegando o aquecedor inferior. Esse é um dos aspectos. Se a agulha não está profunda, ele não pegou os tendões. O tendão e os ossos têm uma relação extremamente significativa com respeito à lombar. Terceiro, a agulha não estava tocando no osso. Se eu não agulhei o osso, eu também não estou beneficiando o osso, também não estou beneficiando o rim. Essa é a correspondência de tecido. E agora tem um outro aspecto aqui, que é para a gente poder fechar. Eu falei da correspondência de tecido no que diz respeito aos tendões, falei na correspondência de tecido no que diz respeito aos ossos, só que tem um outro fator aqui que entra o canal. Ele está sobre o canal do intestino grosso, é o canal Yang-Min. O canal Yang-Min é repleto do quê? De Qi-Shui. Quando eu estou fazendo esse agulhamento, vocês concordam comigo que eu estou fazendo um agulhamento que ele vai beneficiar do superior ao inferior? Estou beneficiando os 3 aquecedores. Existe uma outra dicasinha aqui, existe um ponto extra, que o Lingu 2205 ele vai permanecer no mesmo local que ele está, o 2204 ele passa a estar na localização do G4, e tem um ponto extra que ele vai entrar no lugar do Dabai, que está em cima do G3. Acrescentaria mais uma agulha, ele passaria realmente fazendo um tratamento no aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. Como eu falei para vocês, é difícil numa palestra de poucas horas a gente detalhar tudo. Como eu acabei de falar anteriormente, é difícil fazer um curso de mestre Tung em 2 finais de semana. Me poupe. É menosprezar a técnica, né? Sendo que você pode fazer um curso bastante significativo, que você vai ter resultado prático no dia a dia, que vai te trazer muito benefício. Certo? Inclusive, eu até falo para vocês estão todos convidados a participar do ambulatório para observar e verificar como a gente pensa na prática e como os resultados são alcançados, que isso que eu acho que é mais interessante. Certo? Agora vamos só dar uma melhoradinha na criança aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Todo mundo enxergando bacana? Tá legal? Ó, agulhamento superficial, agulhamento profundo. Olha aqui, ó. Olha a lombar aqui. É justamente sobre o ponto 2205. Olha aqui, ó. Fígado e rim, aquecedor inferior. Aqui, ó, baço, aquecedor médio. Pulmão e coração. De acordo com o que eu vou fazendo o aprofundamento da agulha, eu vou alcançando os tecidos correspondentes. Vocês entenderam por que o agulhamento dele não deu certo? Porque a profundidade da agulha não estava adequada. Isso faz toda a diferença na acupuntura de Tung. Vou falar mais para vocês. Esse conceito vocês podem utilizar no ambulatório de vocês no dia a dia. Quero dizer em que diz respeito à profundidade de agulha. Eu não falei para vocês utilizarem o ponto do mestre Tung, tá? Estou falando de teoria de profundidade de agulha. Estou falando uma coisa completamente diferente. Eu não estou falando para vocês usarem o ponto de Tung, não. Não é isso. Mesmo porque no ambulatório, né? Vamos lá. Epa, era para ter acontecido isso antes. Mestre Tung não realizava acupuntura localmente. Acreditava que a seleção pela correspondência tinha um efeito curativo melhor. Certo? Ou seja, o famoso ponto Axi funciona? Com toda certeza. Na minha prática, porque desculpem, né? Eu sou apaixonado pela acupuntura de mestre Tung, e sou mesmo. E quando eu falo da acupuntura de Tung apaixonadamente, porque é uma acupuntura que faço com o maior prazer. Estudo com o maior prazer. E eu sei o benefício que ela traz, principalmente para o paciente. É por isso que eu gosto da acupuntura de Tung. E vou falar sempre bem. Tung utilizava a inserção de agulhas contralateral. Tratava, por exemplo, doenças na parte inferior esquerda e doenças localizadas na parte superior à direita. Certo? Agora nós vamos falar um pouco mostrando os gráficos, que eu acho que é muito mais interessante. Certo? Olha o que acontece aqui. Vocês concordam? Vamos pensar o seguinte,
tá? Vamos pensar o seguinte. Eu tô com um problema aqui, eu tô com uma dor aqui nessa região. Se eu pegar a holografia, um momentinho, por gentileza. Vlad, levanta aí, vai. Vamos levantar, pô. Se eu pegar, vamos observar o seguinte. Ele está com uma dor nessa região do braço. O que eu faço? Vou buscar pontos sensíveis nessa região, vou fazendo a palpação, perdão, desculpa. A palpação. Vou perceber o seguinte. Eu percebi que tem pontos sensíveis nessa região. O que eu faço? Pego os ponto ou pontos mais sensíveis. Eu falei de numeração de ponto. Eu falei que vocês vão pegar ponto sensível. Olha o que eu estou falando para vocês. Eu não falei que tem relação com ponto nenhum. Estou falando, ó, vai pegar um ponto sensível na região contralateral do braço, vai fazer um agulhamento. Sem sombra de dúvidas, vocês vão tirar a dor. Com toda certeza. Isso por experiência prática, no dia a dia. E não falei de pontos. É logicamente que tem pontos distribuídos nessa região que ele vai fazer, ele vai ter esse efeito de tratar o braço, o famoso, braço, cotovelo, antebraço, ele vai aqui me fugiu, me desculpa, de vez em quando dá umas apagadas assim. No que diz respeito à holografia invertida, certo? Pontos na mão vão tratar. Quando eu inverto a holografia, eu faço assim com o braço. O meu cotovelo está está no mesmo alinhamento do umbigo. Trouxe a mão para cá, pontos na mão vão tratar os ombros. Isso. E da mesma forma, ele vai ser no que diz respeito às proporcionalidades do membro em relação à holografia normal e a correspondência normal e correspondência invertida. Olha lá, correspondência normal, certo? É logicamente que ele vai fazendo um tratamento contralateral. Correspondência normal invertida da perna a perna. Correspondência normal entre pernas e braços, certo? Invertemos completamente. Quer dizer, pontos no ombro, eu trato a cintura. Pontos no antebraço, pontos no braço, eu vou tratar a região da coxa. Pontos no antebraço, eu vou tratar a panturrilha. E um clássico pontos da mão, eu vou tratar o pé. E quando eu faço a inversão, a proporcionalidade é a mesma. Certo? Não se esquecendo de que o joelho e o cotovelo mantêm-se no mesmo alinhamento. Pontos no joelho, eu vou tratar o cotovelo. Ponto no cotovelo, eu vou tratar o joelho. Simples assim. Certo? Vamos lá. Opa, deu câimbra. Opa. Desmistificando a acupuntura de Tung. A acupuntura de Tung é indicada somente para dor? Sim ou não? Com certeza não. Para dor é fantástico, mas não é só isso. Nós não falamos de ponto raiz. Comentamos com vocês. Pontos. Nós estamos fazendo tratamento de órgão Zang, que é tratamento raiz, faz parte do diagnóstico facial, como também faz parte do diagnóstico palmar. Os 8 princípios, pulso, língua, é normal. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu consegui fazer um fechamento bacana utilizando o diagnóstico, usando os 8 princípios, que é muito básico para a gente no dia a dia, interior, exterior, yin, yang, aquela coisa toda. E somando aos 8 princípios, um diagnóstico palmar e facial. Mas olha, eu vou refinar ainda mais. Utilize, com toda certeza. Utilize o pulso, utilize língua, com toda certeza. Se você tem a destreza para que cada vez o diagnóstico mais aprofundado, sem problemas nenhum. Vamos lá. A literatura avançada que abordam neurologia. Então, é uma acupuntura bastante completa. Bastante completa. Controle da dor e analgesia, esse é um cara que nós estamos fazendo uma tradução pessoal nossa, tá? Não é para negociar, não é para disponibilizar, é coisa nossa, tá? Nefrologia, urologia e andrologia. Certo? Obstetrícia e ginecologia. Oftalmologia. Otorrinolaringologia. Falei certo, cara. Estomatologia. Isso é complicado, dá um trava-língua do caramba isso aí. Estomatologia.
E medicina interna, ou seja, trata ou não trata a raiz? Medicina interna. Inclusive, a gente está verificando justamente para poder adquirir esse livro da medicina interna. Só que são livros que, né, em inglês, só tem fora do país, aqui no Brasil não conseguimos encontrar ainda. Por que a acupuntura de Tung usa várias agulhas alinhadas? Vocês já perceberam? Segura aqui, Vlad. Faz alguma coisa, Vlad, por favor. Certo? Não. Vocês já perceberam que o ambulatório no dia a dia, vocês costumam ver, às vezes, os agulhamentos que a gente... Melhorou? Vlad, não atrapalha, poxa. Falei para você, por favor. Entendeu, pessoal? É isso que eu quero dizer para vocês. Então, esse é um conceito de Tung. Troca para mim. Aí, alô? Beleza. Entendeu? Esse é um conceito da acupuntura de Tung que a gente consegue um resultado extremamente eficaz. Alguns agulhamentos, inclusive o ponto língua da baia, aquela combinação que nós discutimos agora há pouco, ele era um ponto de aquecimento. Tem pessoa que a gente aquece, ela está com um problema que tem relação com a lombar, a pessoa sente um calor na região da lombar, que é uma coisa absurda. Fala, meu, tá pegando fogo as minhas costas. Pergunta para ela qual é o resultado. Entendeu? Thank you very much. Acupuntura de Tung utiliza pontos de acupuntura sistêmica? Sim. O da baia está em cima do ID3, tem pontos de Tung que está em cima do F3, tem pontos de Tung que está em cima do baço 9 e assim sucessivamente. Só que eles têm outros nomes. Características da acupuntura de Tung. Outros nomes e outras numerações, de acordo com as regiões. Certo? Então, às vezes o pessoal, não, tem. Deixa eu ver se está aqui, senão eu vou ver se a pergunta está aqui também. A acupuntura de Tung trata tumores? Tem tratamentos específicos para câncer. Cérebro, cânceres com região uterina. É que é uma quantidade grande de tratamento que tem hora que a gente fica até perdido, né, Vlad? Das possibilidades de tratamento que a acupuntura de Tung tem. Certo? Inclusive fala assim, professor, cancerígeno não, tá? Tumores. Cancerígeno não. Tem tratamento para câncer? Com toda certeza. No sistema de Tung não se agulha as áreas ventrais e dorsais? Essa afirmação é sim e não. A acupuntura de Tung, no dorsal e no ventral, geralmente, a gente trata ele
através de sangria, certo? Na verdade, a gente tenta ser um pouco econômico nos ambulatórios no que diz respeito à sangria, né? A gente tem que ter bastante cuidado, tal, aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Biossegurança. Mas, geralmente, pontos ventrais e pontos dorsais, geralmente são tratados via sangria. Mas, professor, como assim? Mestre Tung é um acupunturista extremamente experimentado, uma acupuntura que veio de uma família, né? Acupuntura milenar. Ele falava o seguinte, um cara desse falar isso. Olha, eu não faço agulhamento no ventral e dorsal porque eu tenho medo de pegar algum órgão, ou seja, de transfixar algum órgão. Um cara que tinha um conhecimento dessa profundidade falar uma coisa dessa. Isso nos remete ao seguinte, é muito natural para nós fazermos agulhamento de pontos, os pontos beixus, os pontos de alarme, é totalmente natural, né? Mas nos deixa uma advertência aí, faça, mas faça com bastante cuidado, certo? Por isso que é utilizado muito a sangria no Mestre Tung, e com resultados extremamente eficazes. Inclusive, falando de pontos que sobrepõem aos pontos da acupuntura sistêmica normal, a acupuntura de Tung tem pontos que remetem à área da acupuntura, da scalpa acupuntura, ou seja, crânio do Dr. Zu, inclusive crânio de Yamamoto. Pontos de aurículo, que são tradicionais, por exemplo, o ponto de baço para o Mestre Tung são os mesmos. Só que tem outros pontos de aurículo que não tem nada a ver com a nossa aurícula tradicional. É uma acupuntura que foi estudado pela família lá, e vamos comentar uma outra coisa. A acupuntura perto da acupuntura tradicional, a mesma acupuntura do Mestre Tung, ela é um embrião. O microsistema, ele acabou se aflorando muito na década de 60, 50, 60, 70. É uma coisa muito nova, microsistema. Só que era utilizado não da forma como nós entendemos como microsistema, mas a medicina tradicional chinesa sempre utilizou os pontos de microsistema, né? Quando surgiu o microsistema auricular através dos franceses, os próprios chineses, assim, a gente utilizava, sim, só que a gente não tinha essa ideia, né, do formato do feto, aquela coisa toda que está todo mundo habituado a ver. Vamos lá. Bom, pessoal, para a gente fechar, nós vamos começar uma turma nova. Apesar que não fechar não, que o Vlad vai fazer um relato sobre um caso clínico bastante interessante. Nós vamos começar uma turma nova no dia 5 e 6 de agosto de 2017, com 4 meses de duração. Eu quero reforçar para vocês que o nosso curso tem um diferencial bastante bacana. Nós temos esse ambulatório do Mestre Tung para vocês, quero dizer, nós também, é bastante significativo. E dentro desse ambulatório de Tung, nós costumamos, né, eu, Sérgio, o Vlad, costuma dizer o seguinte, que esse ambulatório é um ambulatório que eu sempre estimulo para se pensar em Tung, até falo brincando. Quer fazer uma ambulatória sistêmica normal, tradicional, no bom sentido? O outro ambulatório é extremamente eficiente e eficaz para que você coloque a sua prática, faça a sua prática. Aqui nós vamos pensar como Tung. Nós vamos falar sobre Tung, falar sobre a acupuntura de Tung. No que diz respeito à teoria, está faltando muita coisa. No que diz respeito a pontos, funções de pontos, eu não falei absolutamente nada. Certo? A ideia é que vocês entendam um pouco da acupuntura de Tung, como a acupuntura de Tung funciona e a maneira que se pensa. Ah, Fábio, mas tem muita coisa que precisa ser falada, com toda certeza, por isso que precisa de ter uma formação, certo? A gente vai começar uma turma agora, esses módulos geralmente são dados. O professor Marcos Ial, ele começa, né? Professor, grande abraço, né? O professor Marcos Ial, ele geralmente, ele abre o curso. O professor Regis, ele faz o segundo módulo, que é a parte clínica, né? Depois, um dos módulos, ou dependendo da situação, 2 módulos eu dando, ou o próprio Vlad acaba dando esses módulos, e a gente fecha no último módulo, um fechamento de pontos, funções de pontos, discute protocolo, e o último módulo a gente tira para poder fazer uma parte do último módulo, só a parte clínica. A gente vai colocar na prática o diagnóstico palmar, o diagnóstico facial, e discute protocolos de ponto, em relação, né,
em relação ao diagnóstico que foi realizado, certo? É um curso que eu indico muito, certo? Pelo resultado que a gente obtém no dia a dia, uma acupuntura que na minha ótica, cada um pode pensar o que quiser, na minha ótica, uma acupuntura que ela tem conceitos bastante lógicos, né? Questão de correspondência de tecido, profundidade de agulha, e não é só isso. No dia a dia, no que diz respeito a taidis, né, as partes do corpo, partes maiores ou menores, ela fala para você quais são as funções dos pontos. Só que isso aí tem que ser uma coisa que tem que ser, realmente tem que fazer parte de uma formação, tem muita coisa para se descobrir, tem muita coisa para se discutir, e é uma acupuntura extremamente fantástica, certo? Então eu indicaria realmente com toda certeza. Ô Vlad, dá um posicionamento para a gente, para o pessoal ter uma ideia de alguns resultados que a gente tem conhecido. Na verdade, não é alguns, nós vamos falar de um resultado que para nós está sendo extremamente significativo, certo? Extremamente significativo. Então, na acupuntura da mulher, onde que a Fabiana está fazendo, chegou uma paciente para nós com um problema de visão. Ela teve um câncer de cérebro, tá? Tirou esse câncer, só que junto com essa retirada do câncer veio a falta de visão. Essa deficiência, na primeiro agulhamento que foi feito nela, no dia ela não sentiu nada. No segundo dia ela foi fazer um curso que ela está fazendo para se adaptar à situação de deficiente visual, e de repente ela começou a enxergar tudo. E aí apagou de novo. E agora, isso daí vai fazer uns 2 meses, mais ou menos, ela está fazendo, então sim, ela está tendo reações que ela não tinha antes, como coceira, está lacrimejando a vista, e comentando-se com o oftalmologista, eles falaram que isso daí quer dizer que tem alguma coisa funcionando lá atrás. Eles não sabem dizer o que é, mas ela está tendo sintomas que ela, teoricamente, não teria que ter, porque ela não teria essa parte visual funcionando. Então, assim, esse é um dos casos que a professora Fabiana iria estar comentando com a gente, né, só que ela teve um probleminha, não deu para vir. E, assim, esse é um dos relatos, mas a gente tem muitas coisas aí que está sendo bem bacanas, paciente que uma ou duas aplicações já não relata mais o problema, vem como manutenção. Então, assim, temos resultados bem eficazes, tá? Às vezes existe algumas situações aí que nós estamos vendo. Algumas situações que nós estamos estudando no dia a dia, inclusive alguns estudos científicos que nós estamos lançando em relação a o que realmente a gente sabe que a acupuntura de Tung faz, e faz muito bem. Nós queremos, na verdade, mostrar estatisticamente falando quais são os resultados e a gente fazer uma coisa muito consolidada. A Ibramec é uma faculdade que ela valoriza muito isso. Para nós, como acupunturistas, é muito interessante ver o resultado. Muito interessante ver o resultado. Mas a gente medir o resultado é muito bacana. Eu estimulo sempre. As nossas fichas são um pouco diferentes da ficha normal, do ambulatório. Por quê? Nós fazemos uma questão de ter alguns medidores. Quais são esses medidores? Tá, você entrou como? Qual foi o seu resultado? Você está saindo como? E diante disso, a gente vai alterando o protocolo e vai tendo uma ideia do que realmente a acupuntura nos traz no resultado no dia a dia. Certo? A gente tem experiências muito significativas, certo? A gente vai começar a fazer algumas gravações que a gente fala assim, esse pessoal fala que dá. Dá porque a gente tem experiência para poder contar, né? E como eu falo sempre, pessoal, todos aqui têm o pessoal não pode participar do ambulatório, vou deixar registrados para vocês. O pessoal não pode participar do ambulatório que não tenha feito o curso do Mestre Tung. Fábio, mas tem gente que não fez o curso e você... Sim, eu deixo que eu quero que o pessoal conheça. Certo? Eu deixo que eu quero que o pessoal conheça. Inclusive na própria igreja. Por favor, que negócio que é esse? Fique aqui do meu lado. Estou entendendo você. Estou parecendo... Bom,
o que acontece? É interessante, a gente vai começar a fazer algumas gravações para que vocês comecem a entender o que realmente a acupuntura de Tung faz. Porque até agora, eu sempre tive a motivação foi sempre nos ambulatórios, né? Na verdade, eu estou no ambulatório na segunda, na terça, no Ciretran à tarde, depois eu venho para cá no Mestre Tung à noite, e na quinta. Então, eu sempre estimulo a pessoa que faça e teste o resultado e tenha o resultado na hora. E o pessoal fala assim, mas como? A gente tem momentos que a gente fica até bastante, né, muito motivado a continuar pelo resultado que a gente tem na prática. E teve um caso ontem, inclusive interessante. Ontem teve um aluno que ele começou a dar uma misturada na teoria. Eu falei assim, não, eu quero que você observe esse aspecto do diagnóstico palmar e facial. Aí ele começou, na verdade foi a Ana, né? Na verdade foi uma aluna. Ela começou a observar, e a pessoa estava com uma dor na lombar, ela começou a observar que essa região que eu tinha falado da bexiga ali, que tem relação com a bexiga, com os rins, aquela coisa toda, ela percebeu que essa faixa, que tem essa correspondência, estava com sinais de estagnação, meio azulado, aquela coisa toda. E apesar dele ter barba, ele falou assim, ó, mas presta atenção na formação, né, da barba dele, bigode, esses sinais, eles se diferenciam. Ela foi, utilizou pontos de agulhamento que tinha relação com o rim lombar, ela acabou de fazer o agulhamento, a cor da face alterou na hora. Então, para vocês verem é o seguinte, que o corpo, ele é inteligente, e os estímulos que a gente faz, ele tem uma resposta muito rápida e uma resposta extremamente significativa. Certo? Então, até vou falar, até comenta, né? A pessoa de vez em quando fala brincando assim, tô com problema no joelho, assim, faz uma coisa difícil. Tratamento de joelho para nós, assim, é uma coisa que é resultado extremamente significativo, certo? E interessante, com 2 agulhas que não tem nada a ver, a gente não utiliza o joelho para ser agulhado. Utiliza pontos na mão que tem resultado no joelho, que é uma coisa fantástica. A pessoa chegar e falar assim, rapaz, eu cheguei aqui, meu joelho estava troca, estralando. Você coloca a agulha e fala, meu, o que aconteceu? O joelho nem está, não está mais. Então, falo assim, exemplos práticos e também sem critério técnico, nós estamos agora batendo papo. Estamos conversando agora. Não estou nem preocupado com teoria agora. Estamos batendo papo. Agora, alguém gostaria de saber alguma coisa e perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade que o momento é agora. Não, não. Sim. Mas aí a gente tem que fazer, tem outros aspectos que têm relação com a patologia que não é bem essa. Tá? Quando a gente fala dessas alterações, são alterações de cor, de vermelho, tá mais claro, por exemplo, às vezes a pessoa está com algumas patologias de fígado que vai levar o amarelamento da própria cor da pele. São nesses aspectos. Aí, na vitiligo, a gente tem que verificar a patologia que leva a isso, é uma outra história. Tá? Pois não. Não. Aí é o seguinte, ninguém pula nada. Não, ninguém pula nada. No bom sentido da palavra, eu sempre falo o seguinte, utiliza-se o método diagnóstico do Mestre Tung. Se você... Às vezes a gente utiliza, eu observo o aurículo para poder fazer diagnóstico. Uma coisa, por exemplo, o microsistema é uma coisa muito tradicional para mim, é uma coisa muito, no bom sentido da palavra, é uma coisa muito do meu dia a dia. Se você tem mecanismos e ferramentas para fazer diagnóstico, não despreze nenhum. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o facial e o palmar vai te dar um caminho bastante seguro para você fazer diagnóstico. Fábio, mas eu sou o cara para fazer o diagnóstico de pulso e língua. Meu, acrescente. Crescente. Na época de Tung, inclusive, de acordo com registros, Tung não sabia nem que era assim. A acupuntura dele, tipo assim, não é que ele não sabia, é um termo às vezes um pouco desagradável. Às vezes a gente fala isso, o pessoal leva o pé da letra e não é isso. Não se considerava essas premissas para fazer diagnóstico.
Era uma coisa muito rápida, análise muito rápida, um cara extremo, podemos dizer que era um mestre mesmo. Ele, com esse tipo de observação, fazer uma acupuntura extremamente rápida, com poucas agulhas, 150 ou 200 pacientes por dia. Entendeu? Ah, mas eu conheço gente que faz. Bom, beleza, show, bacana. Certo? Mas estou querendo dizer o seguinte, se você tem o recurso de diagnóstico, não abandone nenhum desses recursos. Não às vezes a gente fala assim, quando eu venho para o ambulatório, eu falo assim, tá, você pode usar os recursos de diagnóstico, mas utilize também o de Tung. Certo? Você concorda que se você tem uma ferramenta a mais, para melhorar a eficácia daquilo que você está observando, não é muito mais interessante? Não estou falando muito pelo contrário. Nós temos a formação da medicina tradicional chinesa. Ninguém falou aqui pelo amor de Deus. Às vezes o pessoal, a gente fala alguma coisa, todo mundo leva o pé da letra, porque o professor falou não sei o quê. Não é isso. Não desprezem absolutamente nada. Inclusive, eu falei nos slides. Pulso faz parte do diagnóstico, língua faz parte do diagnóstico, síndrome faz parte do diagnóstico. A tua premissa é essa? Vai fundo. Vai fundo. Ninguém está desprezando nada. Alguém tem mais alguma pergunta? O curso, bem falado. Os ambulatórios, eles são das 6 às 9 da noite, como é o ambulatório normal, né? Às 6 às 9 da noite. O sábado vai depender do depender. Não estou falando assim para vocês, se vocês fizerem o curso do mestre Tung, terão um ambulatório de sábado. Vai ter ambulatório de sábado se tiver aluno com quantidade suficiente para ter um ambulatório de sábado. Quase o contrário, negativo. Não tem sentido, né? Imagina só, a gente coloca, enche o ambulatório de paciente, aí vem o Vladimir sozinho. De vez em quando eu tenho que falar assim, vem pra cá que o bicho tá pegando. Né, Vlad? De vez em quando a gente fala assim, eu tô com os problemas de segunda-feira, porque ele vai na PM comigo. Certo? Ele vai lá na PM comigo, no ambulatório do sistema. Então, a gente tem essa questão de um tá apoiando sempre o outro. Se ele falar assim, velho, volta que o negócio tá pegando. Tô com um monte de aluno de aurículo, né? Aluno que está saindo agora do módulo e ele precisa eu tenho que dar uma atenção. O ambulatório, o tratamento é extremamente importante, mas o ambulatório ele tem também um critério acadêmico, certo? Formação dos alunos. Eu não posso chegar dentro do ambulatório, põe as agulhas aí, coloco um monte de protocolo, viro as costas e vou tomar cafezinho. Não é isso. Vai lá e explica, existe a correspondência fulano aqui, existe a correspondência ciclano aqui, e eu faço questão que seja assim. Porque senão não teria sentido do ambulatório. A ideia é que cada vez a gente vai discutindo a teoria, cada vez vai colocando em prática. São módulos de final de semana. Os módulos são sábado, nos horários que nós estamos todos habituados, e domingo até meio-dia. Certo? Então são 4 meses. Dá tempo para absorver, bastante bacana. Além do material que a escola disponibiliza, a gente sempre tenta arrumar um material à parte, tá? Às vezes disponibiliza alguns mapas bacanas para você estar no dia a dia utilizando aí. Alguma coisa que vai dando suporte. Aqui aqui na Ebramec nós não escondemos nada de ninguém. Tudo que for bacana para que auxilie na formação de vocês, a gente vai auxiliar, não tem essa. Tá? Nós estamos à disposição de vocês. Quem tem mais alguma pergunta? Hã? Não, o ambulatório é o seguinte, até vou falar uma coisa para... o que está acontecendo na prática é o seguinte, as horas do mestre Tung, me parece, não tenho certeza, me parece, que está podendo valer como horas no ambulatório normal. Me parece, eu não tenho certeza, precisamos conversar sobre isso. O ambulatório de Tung é o seguinte, você não tem que cumprir nenhuma hora de ambulatório. O compromisso estou aqui para aprender e realmente eu quero aprender e a pessoa vem para o ambulatório. Certo? Eu acho que tem uma questão de que horas de Tung também, como acontece no microsistema, tá? Algumas horas a gente consegue, o pessoal vai lá, vai se especializando, a gente consegue fazer algumas horas, se não me engano. Não tenho certeza. Eu posso estar falando alguma coisa que não condiz com a verdade e eu não quero, certo? Não quero estar falando coisa que não condiz com a verdade. Senão fica aquela história, o professor falou, o professor, na verdade, vamos nos informar um pouco melhor para mim poder saber isso. Vocês não precisam cumprir hora para fazer o curso de Tung. Isso sim, certo? Agora, o que a gente tem prestado atenção é o seguinte, que a galera que está querendo realmente aprender
cada vez entender mais a acupuntura de Tung, praticar a acupuntura de Tung, a galera tá vindo numa boa e a acupuntura deles estão crescendo significativamente. Certo? Mais alguma pergunta? Não encontro por mês. Um encontro por mês, tá? E a gente tem bastante, a gente vai disponibilizando material, aquela coisa toda, e ambulatório, né? Com certeza ambulatório. Mais alguma coisa? Sim. Sim, porque é o seguinte, né? Você vai. O primeiro módulo você vai. Nós vamos discutir a teoria. Vamos discutir pontos na área 1, que são os dedos, e na palma da mão, que é a área 2. Então, por exemplo, você já começa a ter ferramentas para começar a trabalhar. Logicamente, professor, tem pontos na perna. Tudo bem, vamos caminhando, né? Primeiro vamos começar com uma parte, com uma região, aí chega um momento que você já está pleno. E a partir do momento que você está tendo os módulos e acompanhando o ambulatório, é uma coisa extremamente significativa, de começar a entender como a acupuntura de Tung funciona. Eu acho que isso é fantástico. Como funciona, como a gente pensa, como a gente observa, como faz os diagnósticos. Isso que é extremamente bacana, porque diagnóstico faz parte do cotidiano de vocês. Professor, como é que faz o diagnóstico? Tá, tudo bem, vamos discutir, né, o palmar e facial, mas o que nós aprendemos na acupuntura no dia a dia, que fez parte da formação de todos. Mais alguma coisa, pessoal? Tudo bem? A gente agradece vocês. Estamos muito felizes. Espero que nós estejam com a gente no próximo módulo. Alguns que já são grandes amigos nossos no dia a dia aí, estão nos acompanhando. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Quem estava em aula durante a semana, boas férias. E quem está no ambulatório, semana que vem nós nos vemos. Obrigado.